Consegue ver o slide da aula? Sim, sim. Sim. Essa aula de hoje, nós vamos fazer uma busca pelo que vocês aprenderam na Nato 1. Então, para ter uma noção das cavidades, é onde está a maioria dos órgãos cavitários, né? Eu preciso ter uma noção da estrutura desse corpo. Então, como ele foi pensado, como ele é construído. E aí, eu tenho toda uma divisão dessa anatomia, né? A terminologia e os princípios gerais de construção. A anatomia, ela estuda a forma e estrutura de tecidos e órgãos que compõem esse corpo, suas partes e o que as coisas parecem onde estão localizadas. Tem um autor, chama Ruffini, ele fala que a forma é a imagem plástica da função. Adoro essa frase do Ruffini, porque a gente pode não conhecer aquele órgão, mas você vê o funcionamento dele, você desconfia qual é a forma que ele tem. Por exemplo, se ele libera secreção, né? Essa secreção é composta de quê? Uma secreção ácida. Tá? E qual a função dela? Se é ácida, ela vai ser digestão. Aonde que ela está localizada? Não, está na cavidade abdominal. É uma bolsa que tem secreção ácida. Então, ela tem uma função de estocar algo por um tempo para ser digerido. Então, a gente está de frente ao estômago, por exemplo. Essa é a função do estômago. É um saco que tem enzimas que quebram os nutrientes para serem absorvidos depois pela mucosa intestinal. Então, quando a gente pega esse estômago, né, a anatomia macroscópica vai estudar ele tanto com relação à sua posição, com quem ele está relacionado, como que ele é nutrido, como que os metabólitos, né, são drenados dali. Na anatomia do desenvolvimento, a gente já estuda, vocês vão ver lá com a professora da embriologia, né, que é tudo, tanto a êmbrio como a histologia fazem parte da morfologia, né? É uma anatomia também, só que é uma anatomia que estuda, no caso do desenvolvimento, né, como que é o processo de organogênese para formar o corpo desse indivíduo. Já na anatomia microscópica, a gente vai estudar, por exemplo, aquele estômago, a gente vai ver as camadas, às vezes nós podemos enxergar dentro até da própria célula, se a gente estiver trabalhando com anatomia de microscopia eletrônica de varredura. Dá para olhar os centríolos, você vai observar no microscópio as organelas, ou seja, é muito próximo, né, o estudo que a gente faz nesse tipo de anatomia. Aqui na anatomia macroscópica, que é o nosso caso, temos anatomia sistemática, que divide no sistema endócrino, estesiologia e esplancnologia. A nossa disciplina está fundamentada nesses 3 itens. A esplancnologia vai estudar todos os sistemas desse corpo, ou seja, cada sistema é um conjunto de órgãos, né? E já na anatomia regional, que a gente chama de topográfica também, ela já divide este corpo nas regiões de cabeça, pescoço, tronco. Aí o tronco, ele vai ser dividido tórax, abdômen, pelve, nos membros e na cauda. Então, aqui vocês estão observando a cabeça deste animal, ela é dividida no neurocrânio, vocês estudaram no ano passado, nesse ano, né? Vocês fizeram no semestre passado, a anatomia da face, que é a parte de desplante no crânio. Então,
Na parte de neurocrânio é onde fica armazenado o sistema nervoso central. E já a parte de esplancnocrânio vão ficar os órgãos dessa cabeça, né, e a musculatura da mímica, que compõe aqui a face. Pescoço, a gente tem a região dorsal, ventral e aqui intermediária, né? Então, todas as tubulações que passam aqui por esse pescoço, tubulação aérea da traqueia, por exemplo, tubulação de esôfago com conteúdo do tubo digestório, a parte de vascularização e inervação, além da musculatura toda que compõe, que sustenta, né, essas vértebras cervicais. O tronco com seu tórax, com o abdômen e a pelve, e os membros. Então, essa é uma divisão corporal comum para todos os animais domésticos que a gente estuda aqui. Então, nesse esquema, eu estou fazendo aqui um cubo. Esse cubo representa o crânio. Então, onde vai ficar armazenado o sistema nervoso central. Agora, estou desenhando a boca. Então, a gente tem a cavidade oral, né? Representada pela boca, e a cavidade nasal em verde aí, por onde vai entrar o ar, a parte aérea, né, que leva esses gases para fazer hematose lá no pulmão. O forame magno é esse círculo aí saindo da caixa craniana e as vértebras que compõem a coluna vertebral. Então, essa coluna vertebral, ela tem as vértebras cervicais, são em número de 7. Nos animais domésticos, a gente estuda os mamíferos, né? A gente estuda aqui. A ave já tem 14, né, vértebras cervicais. As torácicas, ela varia de 13 a 18, mas as galinhas são 7. Então, vocês já estudaram todo esse conteúdo no semestre passado. O que é interessante vocês retomarem aqui, que na torácica é onde vai estar articuladas as costelas. As vértebras lombares, nós temos uma variação de 6 a 7 aí nos mamíferos, e ela já corresponde à região do abdômen. Os sacros são vértebras fusionadas, que já vão estar articulando ali com o quadril, né, compondo o quadril, na verdade, articulando com a pelve, e as vértebras da cauda, que também pode ser chamada de coxígeas, que o número também é variável aqui nos animais, que a gente estuda. Esse esqueleto todo que eu falei até agora é axial. É o esqueleto do eixo. Axial vem de eixo. Aqui nós temos o externo, acabei de desenhar, que tem a cartilagem do manúbrio, a cartilagem tifoide, e as esternebras. Agora estou desenhando as costelas, que vão se articular com esse externo, formando um gradil, uma grade de costelas, que a gente chama gradil costal, gradil de costelas. Então, eu coloquei aí só 8, mas nós temos aí, dependendo do animal que está trabalhando, vai ter uma variação aí no número de costelas, elas vão estar conectando nesse externo. Pessoal, eu desenhei aqui o apêndice torácico. O apêndice torácico, ele, na maioria dos animais que a gente trabalha aqui, ele vai ser preso a esse eixo por músculo. Então, ele não tem uma articulação. Tirando os felinos que têm, né, a clavícula, que tem uma articulação, para fechar o cinturão, que nós chamamos cinturão torácico. Então, esse cinturão torácico, ele é composto pelo ombro. O ombro aqui é a escápula que vai estar conectando com o esqueleto axial, com o eixo deste corpo. E aqui, o quadril, né? Nós temos aqui a pelve,
que vai formar o cinturão pélvico. Então, aí no cinturão torácico a gente tem a escápula, depois no pélvico, o ilho, isquio, pubis. No braço a gente tem o húmero e na coxa o fêmur. Já no antebraço nós temos a radiúna e na perna tibifíbula. Na mão, nós já vamos ter um conjunto de carpos, metacarpos e dígitos, correspondendo ao pé aqui também, que são os tarsos, metatarsos e os dígitos. Então, é o mesmo arranjo para os apêndices. Eu quero que isso fique claro na cabeça de vocês. Outra coisa que é importante vocês se lembrarem é sobre a questão de como esses músculos se adequam, como eles trabalham para o movimento deste corpo. Então, a gente tem uma musculatura extensora, que a sua maioria fica dorsal. Opa, deixa eu voltar lá um pouquinho, que eu quero explicar mais sobre esse desenho. Então, aqui, a musculatura extensora, ela vai puxar, né? Ela é como se fosse um estilingue o músculo, né? Então, ele puxa esse conjunto de ossos do eixo axial para fazer o movimento de extensão. E já a musculatura flexora, ela é ventral e ela puxa ventralmente, flexionando todo esse eixo deste corpo. Então, nós temos aqui já um dos princípios de construção corporal, que é o da polaridade. Nada mais que são polos, são extremos. Né? No caso aqui, musculatura extensora e flexora. Mas nós temos outros extremos, como cranial e caudal. Tá? Só para reforçar aqui, a musculatura extensora aqui, ó, número 1, tá vendo aqui? São os músculos epaxiais. Eu vou falar dele mais daqui a pouco. Por que epaxiais? Epi é um prefixo grego que significa acima. Acima do eixo axial é de eixo. Então, acima do eixo, nós temos essa musculatura epaxial. E hipi é abaixo. Abaixo do eixo. Então, esse número 2 aqui é a musculatura hipaxial. Os pessoas que estão aqui abaixo da coluna vertebral, que vai formar o corte carne filé mignon, né? Ele fica localizado aqui abaixo da coluna. Os escalenos, fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? Tanto de contração como relaxamento da musculatura intercostal, fundamental para a respiração, né? Para a expansão desse pulmão dentro da cavidade torácica. Os oblíquos, também vou falar um pouco dele hoje, relembrando, né, que vocês já viram esse conteúdo. O oblíquo externo, tanto o oblíquo externo como o oblíquo interno, eles têm uma função, eles são em sentidos contrários, com a ideia de travar, né, de fechar a parede desse abdômen, porque não tem osso aí, é só a musculatura e a pele fechando nessa cavidade, e a pressão é muito grande. Então, também tem um músculo aqui transverso, tá vendo? Ele numa posição transversa e fecha essa parede do abdômen. Se vocês forem fazer cirurgia aí no abdômen, vocês vão ter que romper essas fibras musculares, vão ter que cortar, na verdade, fazer incisão para fazer o procedimento cirúrgico. Depois tem que suturar cada camada separadamente. Ventralmente, nós temos aqui o músculo reto do abdômen, né, que eles são 2 ventres que fecham aqui ventralmente esse abdômen. Agora eu estou fazendo um outro desenho com os termos de direção desse corpo. Essas informações vocês já viram, mas eu preciso que elas estejam bem claras na cabeça de vocês, porque eu vou usar muito no decorrer da disciplina. Então, os termos de direção, olha, o esquema que eu fiz aqui é um desenho geométrico. Vocês vão reparar que sempre eu vou estar usando figuras, o quadrado, o círculo,
para esquematizar esse corpo. Sempre é o mesmo arranjo, o esqueleto do eixo e os apêndices apensados, conectados a esse eixo. Ou seja, todo o esqueleto axial e os membros presos ali nesse esqueleto axial. Eu acelerei o vídeo aí quando eu fui fazendo esse desenho, para não ficar muito extenso, mas aqui nos termos de direção, nós vamos estar usando sempre o quê? Cranial e caudal, né? Esse cranial e caudal, tanto para o eixo, como para os apêndices. Então, vocês viram que aqui no braço, ó, aqui a gente vai ter escápula, lembra? E depois a gente vai ter o húmero, e tíbia e fíbula. Então, aqui também a gente trabalha com cranial. Quando eu estiver já falando em mão e pé, eu já vou trabalhando com cranial e com palmar. No pé, eu já trabalho com cranial e plantar. Quando eu estiver trabalhando com cabeça, eu não uso o termo cranial, eu uso o termo rostral. E caudal continua caudal, tá? Dorsal é todo o que está acima e ventral aqui abaixo do ventre, abaixo de tórax e abdômen. Proximal, ele está aproximando do eixo do esqueleto axial. E distal, ele está distanciando desse eixo. Eu não quero que vocês fiquem decorando os termos. A nômina, quando ela resolve colocar essa denominação, é para auxiliar a nossa conversa. Quando a gente estiver discutindo um caso clínico ou estiver relatando, nós vamos utilizar esses termos para que o nosso colega compreenda o procedimento que foi feito, como que foi feito, ou como para você relatar, descrever na sua história clínica. Por exemplo, o animal chega no consultório, você está atendendo ele, escreve aonde tem a lesão ou o que foi encontrado que te chamou a atenção, precisa ser analisado, pesquisado, você vai escrever na ficha desse animal. Aí você saiu de férias, ou o outro veterinário vai pegar aquele caso. Ele tem que olhar o histórico, ler o seu relato e compreender exatamente onde que está aquela lesão. Para isso, você tem que utilizar esses termos. Então, é importante vocês já irem acostumando e treinando, porque a gente não vai falar para cima da coluna. Não, você fala na região dorsal, exatamente qual vértebra. Foi nas vértebras entre C7 e T1. Então, já vai facilitando a identificar a lesão, né? Para você poder conversar e relatar isso para o seu colega de trabalho. E também, se for fazer uma pesquisa, né? Imagina, você vai para um congresso, você também tem que relatar direitinho o caso para que as pessoas entendam o que você está falando. Então, a anatomia, ela tem esse tanto de nomes que as pessoas ficam, nossa, é difícil. Não, não é que ela é difícil. O problema é que nós não sabemos latim. Se nós tivéssemos o conhecimento latim, ficava muito fácil. Que a nômina toda fica baseada nesses prefixos, nesses sufixos. Facilita demais. Por isso que sempre eu vou estar falando para vocês, quebra a palavra, o que significa esse pedaço, essa outra parte. Fica mais fácil o entendimento. E no decorrer do curso, vocês já vão gravando. Outros termos também que existem, eu coloquei aqui nesse quadro ao lado, né? O superficial e profundo. Tá vendo? Não tem nenhum segredo. Vocês sabem o que é. Externo, interno, direita, esquerda, lateral e medial. Nós usamos demais isso aqui para fazer um relato clínico, que a gente chama de anamnese. Se vocês estiverem lá na anamnese, é a história clínica que vocês vão... o professor de clínica já vai dar o papel lá, quando vocês estiverem estagiando,
para fazer esse relato aí do caso, né? Isso aí é no hospital, na ficha clínica, é o que ajuda a gente a acompanhar os pacientes. Tranquilo? Então, esses termos vocês já ouviram, já estudaram, só estou aqui reforçando, porque vocês vão ter que incorporar essas palavras no vocabulário de vocês. Seguindo o nosso estudo, né, os planos de corte, também vocês já viram isso. Estou falando de uma novidade, só estou reforçando. Aqui a gente tem o primeiro plano aqui, ó, eu peguei essa cachorra adulta. Fiz aqui um plano que nós vamos fazer um corte. Esse corte chama transversal. Olha o outro nome que ele recebe aqui, lá para o pessoal da imaginologia, axial. Então, quando vocês pegaram um exame de imagem, geralmente ele fala, no corte axial. O corte axial nada mais é do que o corte transversal, tá? Você pica o animal, né? Lembra que a anatomia é o estudo, né? De cortes. Então, é na dissecação. Então, você, quando serra o animal aí nesse sentido, corte transversal. Vocês vão me ouvir muito falar nisso. Eu vou mostrar a imagem, eu falo assim, pessoal, nessa vista, aqui, ou neste corte transversal, observamos tal coisa. Ou, nesse corte sagital, os cortes sagitais ajudam muito a gente a entender a posição dos órgãos na cavidade, né? Ele também pode ser chamado de longitudinal, ou seja, na longitude desse eixo, deste corpo, ele vai separar no antímero direito e esquerdo este animal, né? E aí você tem também quando é no meio certinho do animal, a gente fala de corte sagital mediano. Isso é muito difícil, né, pessoal, a gente acertar o meio. Então, geralmente, a gente faz a corte sagital, né? O corte frontal, lá na imaginologia, quando vocês estiverem fazendo a disciplina diagnóstico por imagem, ou professora Luana, ela vai estar falando do corte coronal. O corte coronal nada mais é do que o corte frontal, ou seja, na linha do horizonte. Não é a linha do horizonte que o sol nasce? A gente não fala assim, olha, na linha do horizonte. Então, você corta o animal nesse sentido frontal. Tranquilo? Também nós utilizamos demais isso aqui. Sim. Então, aqui nós temos o desenho do telencéfalo com giros encefálicos, ó, o cerebelo. Lembra que tinha um pedúnculo cerebral, prendendo o cérebro aqui, ó, no tronco encefálico, e tinha um pedúnculo cerebelar, que vocês fizeram com molde de argila. Eram 3 pedúnculos cerebelares de cada lado, por onde entravam e saíam os axônios para o cerebelo. Então, eles vão estar aqui. Beleza. Então, telencéfalo são esses giros encefálicos, que em outra aula eu vou falar sobre isso de novo, mas a gente já viu isso semestre passado. Aqui a gente tem diencéfalo. Lembra do tálamo? O tálamo está aqui no centro. Lembra que tinha a glândula pineal que ficava aqui, ó. É a epífise, né? Ou glândula pineal. A glândula hipófise, que está abaixo, aqui é tálamo e aqui hipotálamo. E aqui o quiasma óptico. Então, depois do diencéfalo, vem tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Aqui vai ser o forame magno. Então, eu estou desenhando a medula espinal até o cone medular, que é o final da medula espinal. Então, isso aí é sistema nervoso central, em laranja. Né? Ele fica dentro do esqueleto axial. A gente chama essa região de paquímero neural. É outra palavra nova para vocês. A paquimeria nada mais é do que os espaços aonde
paquímero neural está o sistema nervoso central. E paquímero visceral é onde vão estar os órgãos da cavidade celomática, ou seja, onde eu tenho tórax, abdômen e pelve. Então, eu vou desenhar agora a caixa craniana, que faz parte do paquímero neural, no neurocrânio. Então, esse cubo nada mais é do que o crânio. Ali tem a órbita com o olho, com o globo ocular. Vai ter um forame magno por onde vai passar a medula espinal. E a medula espinal vai estar dentro dos ossos da coluna vertebral. Essa coluna vertebral, ela faz curvas. Ela tem uma curva... a curva aqui da coluna cervical, ela é ventral, da coluna torácica é dorsal, lombar é ventral, e da sacrococcígea ou sacrocaudal, ela é dorsal. Então, a coluna normalmente faz essas curvas. O paquímero visceral, então aqui eu estou esquematizando toda a caixa torácica. Esse risco aqui é o músculo diafragma, que vai separar tórax de abdômen. Então, agora eu estou desenhando a cavidade abdominal. Aqui, essa curva é a pelve. Então, aqui, cavidade abdominal, chegando até na pelve. E essas cavidades, a gente chama de paquímero visceral. Ou seja, todo o gradil de costela com externo, mais os músculos da parede de abdômen e a pelve, é o paquímero visceral. Revestindo essas cavidades, nós temos aqui as serosas, que é de origem mesotelial. Então, pleura fica em tórax e peritônio, estou esquematizando de vértigo no abdômen e na pelve. Eu vou falar agora do abdômen. Eu vou esquematizar a estrutura. Essa imagem, ela foi inspirada lá no DICE, né? Recomendo que vocês folheiem essa parte inicial do DICE para poder acompanhar, rever, né, o que vocês viram no semestre passado, que são conceitos importantes. Então, aqui na vértebra lombar, ela tem um processo transverso grande. Nós temos aqui a pele, estou riscando, né, a pele do dorso, parede lateral, ventral e a outra parede lateral. A pele, ela é o maior órgão que tem no corpo, né, reveste todo esse corpo. É uma estrutura maravilhosa, a gente vai discutir sobre ela em outra aula, quando tiver na parte de sensação de pele, estesiologia na parte de pele. Aqui o músculo, lembra dos músculos que estão acima do eixo? Como que eles chamam? Epi, né, acima do eixo. Então, são os músculos epaxiais. Estão aí envolvendo o processo espinhoso e acima do processo transverso dessas vértebras. Abaixo ali, eu vou ter a musculatura preenchendo, né, esse espaço ali abaixo do processo transverso, que são os músculos, aí eu já tenho né, abaixo da vértebra lombar, sublombares. E lá no ventre, eu vou ter dois músculos, que são os retos abdominais. Fusionados, ali ele, na verdade, né, ele tem umas faces, né, que conectam um no outro, que a gente chama de linha alba. Por isso que a gente costuma fazer cirurgia nessa região. Ela tem menos, como é tecido conjuntivo, sangra menos. Por isso a gente faz muita incisão na linha alba, que é essa linha entre os músculos reto-abdominais. Externamente, olha lá. Qual o nome do músculo que está mais externo na cavidade abdominal? São os músculos oblíquos, né? Então, a gente tem aí o músculo oblíquo externo. Lembra que o oblíquo externo e o oblíquo interno, eles fazem, parece um X, né? Fechando essa cavidade. Esse aí é o músculo oblíquo interno. Os dois vão se juntar e as fáscias deles vão envolver ventralmente o músculo reto abdominal.
E, por fim, a gente vai ter um músculo transverso, que ele já é do sentido da coluna até o ventre, né? Por isso que é transverso o nome dele. E a fáscia desse músculo vai envolver dorsalmente o músculo reto abdominal. Então, é importante vocês terem esse desenho na cabeça de vocês. Quando vocês estiverem fazendo cirurgia, vocês vão ter que suturar, cortar, fazer incisão, faz o procedimento, depois suturar cada camada dessas. Revestindo toda essa cavidade, no caso aqui abdominal, a gente tem peritônio. Uma serosa maravilhosa, né? Esse tecido, a gente vai discutir muito sobre ele ainda no decorrer do nosso curso. Bom, é isso. Vocês já passaram pela Anatum, que é uma lista de nomes, né, enorme para vocês gravarem daqueles ossos, aquelas projeções ósseas. O que é importante vocês saberem? E nós utilizamos essas projeções ósseas para nos guiar no exame clínico e também no exame dos órgãos, porque a gente não vai estar enxergando. Então, você vai ter que usar linhas imaginárias, por exemplo, da espinha da escápula até a tuberosidade isquiática. Aí a gente vê, não, onde que está o ápice do pulmão? Aí você relaciona com a costela, sabe? Ou a gente traça uma linha ali do externo até a tuberosidade isquiática, ou a asa do ilho, entende? Então, nós vamos criando essas linhas imaginárias para poder estabelecer o local onde vão estar esses órgãos. Com a prática, vocês já vão incorporando essa ideia na cabeça de vocês, mas é só com a prática. Eu vou estar passando aqui para vocês imagens, mas vocês precisam treinar o olho de vocês. Então, vocês vão treinar aqui na anatomia, né? E na anatomia é legal porque a gente pode estudar as camadas, né? Os estratos, aí a gente pode retirar o órgão, né? E examinar, depois coloca o órgão de volta, ou o bloco inteiro. Já lá no diagnóstico por imagem, você não tem essa possibilidade, né? Entende que não é difícil? O segredo é descobrir essas palavras. Descobriu, gente? Olha, fica mais fácil. Porque as palavras, se vocês forem olhar, elas vão ser repetitivas. Então, o que é a anatomia? A nome é isso, né? Ela é um glossário. O glossário é atrás do livro, a gente tem um glossário, né? Quando vocês pegam todo o livro lá no finalzinho dele, ó, glossário. Esse aqui mesmo, né? Tô olhando. Então, lá vai por ordem alfabética, você quer achar a palavra, né? Que você desconfia que tem naquele livro, e aí, então, estômago, quero olhar, você vai no E, vai ter lá a relação e vai te dar a página, né? Então, vocês vão ter que ter esse glossário na cabeça de vocês. Porque para ser um veterinário, não tem como não saber. Imagina como é que a gente vai conversar. Você vai fazer um laudo e não sabe a palavra. Não tem como a gente se comunicar, entende? Então, as disciplinas que vocês estão vendo aqui na anatomia, na histologia, a própria embriologia, a bioquímica, essas matérias, elas estão dando para vocês um rol de palavras. Então, vocês vão sair... O que é ser profissional, né? É você utilizar essas palavras técnicas, senão não precisa fazer uma faculdade, né? Então, aqui vocês vão aprender essas palavras e como utilizar elas para fazer um laudo, para conversar, para discutir, né? Você está falando com um colega seu que está em outro país. Fiz tal procedimento. Então, vamos lá, cortei em cima da coluna, lá do dorso do bicho. Não, você falar exatamente onde você cortou, onde você fez cisão, onde tinha lesão. Senão ele pode até fazer o maior esforço, mas ele não vai conseguir te entender. Então, um bom profissional, ele sabe se comunicar. É que nem vocês, vai para outro país, né? Vamos supor, vocês vão lá para os Estados Unidos. Para ir para os Estados Unidos comunicar lá, o que você tem que saber? Minimamente. O idioma,
né? Senão fica complicado, né? E só por mímica, desenho é complicado. Então, minimamente, você tem que saber algumas palavras, né? E aqui é o nosso caso. Então, minimamente, vocês têm que saber essas palavras. Tá certo? Então, eu tô falando tudo isso para que vocês compreendam que não é de sacanagem, né? Vocês têm que ir incorporando, e com o tempo mesmo. Quanto mais rápido, melhor, né? Para ir aprendendo. Beleza? Mas a anatomia é ótima, gente. Eu adoro. A gente vai fazendo correlações e depois você vai juntando com a fisiologia. É muito bacana. Né? E quando você pega, por exemplo, um laudo, uma outra coisa você já consegue identificar. Começa a fazer esse exercício, né? Ou então, vendo na internet, tem muitos casos, muitos programas, né, que mostram casos clínicos. Você já tem uma noção do que é. Tranquilo? Então, essa aula minha hoje, eu venho resgatar o que vocês viram, mas nessa perspectiva de entender o arranjo, o conjunto de tudo isso interligado, sabe? Então, dá um start, tá? Por que eu tenho todo um arranjo de musculatura em cima do processo transverso e outro abaixo do processo transverso? E, ao mesmo tempo, você já tem que ficar ligado, que, nossa, olha, o nervo espinal vai sair aqui, né? Lembra que entre os ossos, né, da coluna vertebral, você tem um forame ali por onde passa o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Então, é isso que está esquematizado ali. É muito legal, né, o arranjo do corpo, né, como que ele se relaciona e já está tudo pensado, né?